Estamos aqui para te adorar, para te exaltar, para te engrandecer, para te glorificar. E sabemos que sem ti nada somos. Precisamos de ti, Jesus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor com o Salmo de número 68. Abra na sua Bíblia o Salmo de número 68. E vamos orar ao Senhor. Lembrando que quando salmodiamos, estamos orando, estamos suplicando, estamos louvando, estamos adorando. E enquanto fazemos isso, o Espírito de Deus enche as nossas vidas. Então, com toda devoção e amor, vamos juntos louvar o Senhor. Com o Salmo 68. Amém? Todos juntos. Levanta-se Deus, dispersam-se os seus inimigos. De sua presença fogem os que o aborrecem. Como se dissipa a fumaça, assim tu os dispersas. Como se derrete a cera ante o fogo, assim, à presença de Deus, perecem os iníquos. Os justos, porém, se regozijam, exultam na presença de Deus e folgam de alegria. Cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai o que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o seu nome, exultai diante dele. Pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Deus faz que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo, ao avançares pelo deserto, tremeu a terra. Também os céus gotejaram à presença de Deus. O próprio Sinai se abalou na presença de Deus, do Deus de Israel. Copiosa chuva derramaste, ó Deus, para a tua herança. Quando já ela estava exausta, tu a restabeleceste. Aí habitou a tua grei. Em tua bondade, ó Deus, fizeste provisão para os necessitados. O Senhor deu a palavra, grande é a falange das mensageiras das boas novas. Reis de exércitos fogem e fogem. A dona de casa reparte os despojos. Por que repousais entre as cercas dos apriscos? As asas da pomba são cobertas de prata, cujas penas maiores têm o brilho flavo do ouro. Quando o Todo-Poderoso ali dispersa os reis, cai neve sobre o monte Zalmon. O monte de Deus é Bazã, serra de elevações é o monte de Bazã. Por que olhais com inveja, ó montes elevados, o monte que Deus escolheu para a sua habitação? O Senhor habitará nele para sempre. Os carros de Deus são 20.000, sim, milhares de milhares. No meio deles está o Senhor. O Sinai tornou-se em santuário. Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro. Recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus, o Senhor, está o escaparmos da morte. Sim, Deus parte a cabeça dos seus inimigos e o cabeludo crânio do que anda nos seus próprios delitos. Disse o Senhor, de Bazã os farei voltar, fá-los-ei tornar das profundezas do mar, para que banhes o pé em sangue, e a língua dos teus cães tenha o seu quinhão dos inimigos. Viu-se, ó Deus, o teu cortejo, o cortejo do meu Deus,
do meu reino santuário. Os cantores iam adiante, atrás os tocadores de instrumentos de cordas, em meio às donzelas com adufes. Bendizei a Deus nas congregações, bendizei ao Senhor, vós que sois da estirpe de Israel. Ali está o mais novo, Benjamim, que os precede, os príncipes de Judá com o seu séquito, os príncipes de Zebulon e os príncipes de Naphtali. Reúne, ó Deus, a tua força, força divina que usaste a nosso favor, oriunda do teu templo em Jerusalém. Os reis te oferecerão presentes. Reprime a fera dos canaviais, a multidão dos fortes como touros e dos povos como novilhos. Calcai aos pés os que cobiçam barras de prata. Dispersa os povos que se comprazem na guerra. Príncipes vêm do Egito. A Etiópia corre a estender mãos cheias para Deus. Reinos da terra, cantai a Deus. Salmodiai ao Senhor, àquele que encima os céus da antiguidade. Eis que ele faz ouvir a sua voz, voz poderosa. Tributai glória a Deus. A sua majestade está sobre Israel, e a sua fortaleza nos espaços siderais. Ó Deus, tu és tremendo nos teus santuários. O Deus de Israel, ele dá força e poder ao povo. Bendito seja Deus. Aleluia. Voltando agora para o Salmo de número 7, versículo 13. Salmo 7, versículo 13, onde está escrito: para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Leiam vocês esse versículo. Aleluia. Este versículo é a continuação do 12, onde estava escrito: se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco, tem-no pronto. Para ele, ou seja, para esse homem que não se converter, Deus já preparou instrumentos de morte. Preparou suas setas inflamadas. Os instrumentos de morte, as setas inflamadas, representam nesse texto os juízos de Deus, os juízos que Deus exerce sobre os homens que não se convertem. E, é claro, representam também o juízo final, antes do qual o Senhor vai derramar sobre a terra as suas 7 taças, como nós vimos em Apocalipse. As 7 taças da justa ira de Deus sobre os homens de toda a terra que não têm o selo de Deus em sua fronte, que não são marcados pela conversão a Cristo Jesus, por aqueles que não se convertem. Deus exerce, antes do juízo final, Deus exerce juízos particulares e até mesmo juízos individuais. Em Hebreus está escrito que ao homem está destinado que ele viva uma só vez e logo após venha o juízo. Aquele texto de Hebreus fala do juízo pessoal. E o juízo de Deus para todos quantos morrem em estado de condenação, em estado de não conversão a Deus, aqueles que não se convertem, esse juízo é representado aqui como instrumentos de morte, como setas inflamadas, porque isso representa a certa e justa condenação de todos quantos não
se convertem. É um mistério de Deus. Aqueles que Deus quiser converter, pode ter certeza, Ele vai converter. Foi isso que Ele já tem feito, é isso que Ele já tem feito em toda a história da humanidade até hoje, é isso que está fazendo hoje, e é assim o modus operandi de Deus até a consumação do século. Todos aqueles que Deus tem para conversão, todos aqueles que Deus tem para com eles propósito de salvação, serão alcançados pelo Senhor e serão convertidos. E todos os demais, para eles, já estão preparadas. Essas coisas que nós lemos aqui, e que tem 2 vezes nesse versículo 13, o verbo preparar. Ele preparou para ele, para aquele que não se converte, Deus já preparou instrumentos de morte e já preparou suas setas inflamadas. O ímpio não escapará do castigo de Deus. Os salvos são aqueles cujo castigo Jesus recebeu em nosso lugar. Para que nós, livres da ira de Deus, dos seus instrumentos de morte, das suas setas inflamadas, possamos viver no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente. Jesus é o esconderijo do Altíssimo. Jesus é a sombra do Onipotente. Jesus nos cobre e nos protege da justa ira de Deus contra os pecadores, porque a parte do castigo que nos cabe, Jesus recebeu em seu próprio corpo, para que nós recebamos a redenção, o perdão, a libertação, a salvação. Aleluia. Por isso louvemos o Senhor. Te adoramos, Senhor, te damos graças, exaltamos e bendizemos o teu nome. Verdadeiramente tu és Deus justo. E como acabamos de ler, tomamos consciência dessa realidade, que o Senhor já tem preparadas as tuas setas contra o ímpio, contra aqueles que não vão se converter, e o Senhor já conhece, porque já conheceu a todos desde antes da fundação do mundo. E nós te louvamos, Senhor, pela grande misericórdia e salvação que manifestaste para conosco, que fomos alcançados por tua graça, para a tua glória, para o teu louvor. Por isso aqui estamos reunidos na tua presença, para dar a ti, Senhor, toda a glória e toda a honra, para dar graças ao Senhor pelo teu tremendo amor para conosco. Vamos ouvir agora e ler juntos Mateus capítulo 18. Glória a Deus. Mateus capítulo de número 18. Aleluia. Aleluia. Queria convidar o Leandro para ler conosco. Vamos ler com o Leandro Mateus 18 e no final estaremos orando com ele também, em nome de Jesus. Amém, querida? Fica à vontade. Mateus 18. Paz do Senhor a todos. Amém. Vamos ler juntos? Naquela hora, aproximando-se de Jesus, os discípulos perguntando: Quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles, e disse: Em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto,
aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse o pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrardes na vida manco ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrardes na vida com um só de teus olhos, do que tendo 2, seres lançado no inferno de fogo. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai celeste, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece, se um homem tiver 100 ovelhas, e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhastes a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo, que tudo o que ligardes na terra, terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra, terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo, que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, se-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E, passado fazê-lo, trouxeram-lhe a quem devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, como lhe pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo, e eu te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado,
entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Ó Pai, nós te somos gratos, ó Deus, por estarmos aqui mais uma vez reunidos na Tua presença. Obrigado, para aprender mais de Ti, ó Deus. Aleluia. E nós queremos, ó Pai, que o Senhor esteja, Senhor, fazendo com que nossos corações, ó Pai, nossos ouvidos estejam abertos, ó Pai, para estar recebendo essa palavra, e que toda palavra ouvida, ó Pai, ministrada aqui nessa igreja, durante esse momento de reunião aqui entre os irmãos, possa estar penetrando mais profundo os nossos corações e fazendo com que as nossas mentes possam, ó Pai, estar recebendo, ó Deus, o esclarecimento espiritual a respeito dessa palavra. Faça com que nós possamos compreender o teu propósito em nós, e que todos os nossos esforços, ó Pai, não sejam em vão no momento em que estamos lendo essa palavra, sentindo dificuldades de compreendê-la, ó Deus. Mas nós pedimos a Ti, ó Espírito Santo, que o Senhor possa nos revelar ao coração tudo aquilo que nós precisamos aprender. Ó Pai, esteja com essa congregação, que todas essas palavras que estão ditas aqui, ó Pai, que todos esses irmãos possam sair daqui repletos, ó Pai, cheios, transbordantes de Ti, e que tudo quanto disserem, abrirem a boca, ó Pai, possa estar proclamando a Tua palavra, Jesus. Obrigado, ó Pai, por nos trazeres aqui, e obrigado por revelar a nós toda a Tua vontade, ó Pai. Conduza, Senhor, os nossos passos na retidão do Teu Evangelho, e não deixe com que os nossos pés vacilem, ó Pai. Orienta-nos, ó Deus, em tudo quanto fizermos, para que toda a Tua palavra possa ser feita, Senhor, à prática em nossas vidas. Fortaleça a nossa fé e nos dê a certeza de estarmos, ó Pai, crentes em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória. E só os crentes dizem aleluia. E glória a Deus. E Te exaltamos, Senhor. Aleluia. Vamos abrir a palavra de Deus agora, na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. E nós estamos, desde quarta-feira, na introdução da primeira parte. Nós vimos que essa epístola está dividida em duas partes, parte 1 e parte 2. E nós estamos na introdução da primeira parte. Vimos que a primeira parte, cujo título é Os Deveres de Timóteo, essa primeira parte ela tem uma introdução, toda no primeiro capítulo 1 de 3 a 20, e um desenvolvimento nos capítulos 2 e 3, cujo título é Procedimentos. O título da introdução é O Intuito desta Admoestação. Qual o intuito de Paulo ao escrever essa primeira carta para Timóteo? Nós vimos que Paulo enviou Timóteo para pastorear por um período de tempo a igreja asiática na cidade de Éfeso, na Ásia Menor, onde Paulo passou pregando o evangelho e muitos se converteram, e ali ficou constituída uma igreja, e Paulo agora enviou Timóteo para pastorear aquela igreja por algum tempo, porque Paulo com certeza ouviu algumas coisas que estavam acontecendo em Éfeso, naquela igreja, e que precisavam ser reparadas. Por isso ele mandou Timóteo. Além de ter escrito uma carta aos Efésios, que nós temos na palavra, a carta de Paulo aos Efésios, ele enviou também Timóteo,
um dos discípulos do Senhor que Paulo formou bem de perto desde a sua juventude, Paulo enviou Timóteo para cuidar das coisas necessárias naquela igreja de Éfeso. Por isso, nessa introdução, começa no versículo 3 dizendo, Paulo dizendo a Timóteo, quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei, permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Repitam vocês esse versículo. Sobre esse versículo nós falamos quarta-feira. A primeira orientação que Paulo dá a Timóteo é a primeira coisa que Timóteo tem que fazer na igreja de Éfeso é admoestar. Admoestar é a mesma coisa que corrigir ou chamar a atenção de alguém que está fazendo alguma coisa errada. Isso é admoestação, é uma chamada de atenção para quem está fazendo alguma coisa errada, que não é de acordo com a palavra de Deus. A primeira coisa que Paulo manda dizer para a igreja de Éfeso é admoestar certas pessoas ali mesmo, daquela igreja, que não ensinem outra doutrina. Por que Paulo fez isso? Porque certamente se levantaram pessoas ali mesmo de Éfeso que estavam ensinando na igreja ou aos crentes doutrinas estranhas. Doutrinas que não são a sã doutrina de Cristo Jesus. Que não é a correta palavra de Deus. E a primeira coisa que Paulo fala para Timóteo fazer é admoesta essas pessoas que parem e não ensinem outra doutrina. E Paulo traz agora no versículo 4 alguns exemplos do que são essas doutrinas estranhas, de algumas dessas doutrinas estranhas. Por isso o versículo 4 é uma continuação do 3. É para Timóteo admoestar a certas pessoas, a fim de que, versículo 4, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Repitam o versículo 4. Essas doutrinas estranhas à palavra de Deus são doutrinas, conforme nós vimos também na quarta-feira, que ao invés de promover o serviço de Deus na fé, porque a fé vem pelo ouvir a pregação, e a pregação, o conteúdo dessa pregação é a palavra de Cristo. Quando o conteúdo dessa pregação são doutrinas diferentes, doutrinas estranhas à palavra de Deus, essas doutrinas estranhas, ao invés de promover a fé, promovem discussões. E uma das coisas que nós falamos na quarta-feira é que a palavra de Deus não foi revelada para ser discutida. A palavra de Deus é indiscutível. A palavra de Deus não existe para ser discutida, mas para ser crida e vivida.
para ser ouvida e obedecida. É para isso que serve a palavra de Deus. Por quê? Porque é palavra de Deus. E sendo palavra de Deus, é a verdade absoluta. Quarta-feira eu até citei que existe por aí pela televisão alguns programas, e tem muitos crentes que gostam de ficar parados na frente da televisão assistindo esses programas, onde colocam lá pastores que têm umas ideias diferentes dos outros, para discutirem algumas coisas polêmicas, e isso aparece na televisão. Esse é o tipo de programa que não deveria existir. E se existe, os crentes não deveriam assistir. Porque a palavra de Deus está sendo envergonhada publicamente. A palavra de Deus não foi revelada para ser discutida. Ela não é objeto de discussão. A palavra de Deus é objeto de fé e obediência por quem é filho de Deus. Agora, quem não é filho de Deus, nem tem nenhum direito de ter essa palavra em seus lábios, porque essa palavra é do Pai para os filhos. Bem claro, amados. Muita gente já me perguntou, pastor, só vê aquele programa que passa aí não sei que canal, e que diz lá, vejam só, não sei o que, aquele programa que coloca as pessoas discutindo a palavra de Deus, fala, eu vi uma vez para nunca mais. Eu vi uma vez porque me falaram. Aí eu assisti o programa uma vez para ver como que era. E dali nunca mais assisti, porque a palavra de Deus não foi feita para ser discutida. Ela foi feita para ser proclamada, ouvida e obedecida. A palavra de Deus é indiscutível. Repita essa frase. Amém, queridos? O que provoca discussões são doutrinas erradas, que procedem ou de interpretações erradas da palavra de Deus, ou de mentes equivocadas e maliciosas que inventam essas doutrinas por motivos torpes e até mesmo por motivos financeiros. E isso está lotado por aí afora. A ordem da palavra de Deus é que isso cesse, que isso pare. Na epístola de Paulo a Tito, que é uma que nós vamos estudar logo depois de Timóteo, das duas de Timóteo, Paulo coloca bem claro que os que pregam doutrina estranha são pessoas que é necessário fazê-las calar. Que elas se calem, em nome de Jesus. A igreja existe para ouvir a sã doutrina de Jesus Cristo. A igreja congrega, a igreja se reúne para ouvir a sã doutrina de Jesus Cristo. Por isso a ordem de Jesus em Mateus 28 foi: fazei discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E não outras coisas que foram sendo inventadas aí por pretensos pregadores ou profetas ou sei lá o que tem surgido por aí de hereges nessa nossa era da comunicação em massa e tem se tornado famosos no mundo pregando heresias e muitas vezes sendo aceitos por uma multidão de crentes que não conhecem a palavra de Deus profundamente e que pensam que essas pessoas, por serem muitas vezes milagreiros, eles são de Deus. Milagre não confirma que ninguém é de Deus. O que confirma que alguém é de Deus é a verdade que ele prega. E se não pregar essa verdade, não é de Deus.
mesmo que opere milagres. Bem claro, amados? Portanto, é o que Paulo está falando a Timóteo nesses 2 versículos iniciais aí, ainda nessa introdução da parte 1 dessa epístola. Um dos deveres de Timóteo é falar com esse povo para que não ensinem outra doutrina e nem se ocupem com 2 coisas que estão no versículo 4, com fábulas e genealogias sem fim. O que são fábulas? Fábulas são mentiras elaboradas para serem cridas como se fossem verdade. Anotou bem quem está escrevendo? O que é uma fábula? Mentiras que são inventadas para serem cridas como se fossem verdade. Vou dar alguns exemplos de fábulas. Todas as nações da terra têm dentro da sua cultura aquelas superstições, aquelas histórias ou fábulas supersticiosas da própria cultura nacional. O Brasil, por exemplo, que tem uma cultura nacional muito sincrética, mística e supersticiosa, existem contos aí que são até contados nas escolas para as nossas crianças, quando elas estão estudando nas escolas. Histórias, por exemplo, de Saci Pererê, de mula sem cabeça, de cuca, que até os pais ou as mães cantavam para os filhos: dorme, neném, que a cuca vem pegar. Essas coisas são chamadas de fábulas. Em outras nações nós conhecemos outras fábulas, porque cada nação, de acordo com a sua cultura, cria algumas fábulas. Os contos das Arábias, por exemplo, que trazem lá as fábulas de Ali Babá e os 40 ladrões. Ou de Aladim e a lâmpada mágica. Aquele menino que acha uma lâmpada e esfrega e sai um gênio que vai realizar 3 desejos. Os 3 desejos que ele tiver. Isso é chamado de fábulas. Coisas inventadas. Hoje essas fábulas estão muito assim, sendo revestidas de uma roupagem muito poderosa para serem colocadas aí nos telões dos cinemas. Então tem todas essas fábulas aí de Branca de Neve, Cinderela, e outras mais que vocês conhecem, não precisa mais falar disso, que vocês sabem dessas histórias, todas que tem por aí. Todas essas histórias, esses contos, são fábulas mentirosas. Mas elas são elaboradas por mentes tão inteligentes que parece para quem escuta que é verdade. E elas têm o condão, a fábula, ela tem o condão de trazer uma coisa chamada encantamento. De deixar as pessoas encantadas. Deixar as pessoas como que enfeitiçadas, como encantadas com aquilo. Aí a criança que assiste aquilo fica encantada. Aí fica querendo lá ser aquela princesinha, fica lá querendo ser aquele príncipe, fica lá querendo ser aquela pessoa, e ela encarna o papel daquilo na sua vida, de um conto mentiroso, e para fortalecer o conto, para fortalecer a história, já que ela é uma mentira e não é a verdade, para fortalecê-la tem que ter elementos grandiosos, elementos de exaltação, elementos que exaltam os personagens, e é por isso que se chamam fábulas,
Porque ela tem que ter coisas fabulosas no meio delas. O que são coisas fabulosas? São coisas grandiosas. São coisas grandes. Tem que ter coisas grandiosas no meio dessas fábulas. A pior de todas as lástimas é que têm sido criadas fábulas para os crentes. E muitos pregadores de fábulas, para atiçar nos crentes uma coisa que já está implantada na alma desde a queda de Adão. Amados, sempre que eu estou falando para vocês sobre algum texto da palavra de Deus, sempre existe alguma coisa que falar acerca do que o pecado causou na alma humana. E vocês devem ir anotando isso, porque isso acontece conosco. Uma das coisas perniciosas que o pecado causou na alma humana é uma coisa que pode ser definida numa só palavra: a megalomania. Traduzindo, mania de grandeza. Todo mundo quer ser grande, todo mundo quer ser importante, todo mundo quer ser reconhecido, todo mundo quer subir no primeiro lugar do pódio, todo mundo quer ser o centro das atenções. Isso é uma coisa tão perniciosa e tão verdadeira que é uma das primeiras coisas que surge, sabe em quem? No comportamento das criancinhas. No comportamento das criancinhas, que desde a mais tenra idade já querem e buscam e choram e lutam e se esperneiam para ser o centro das atenções, para chamar a atenção, para que todo mundo se centralize nela e dê carinho e faça tudo que o seu ego precisa para ser massageado e se sentir bem. Sabe como se chama isso na alma humana? Isso se chama a síndrome de Lúcifer. A doença pecaminosa que brotou de maneira misteriosa na alma de um anjo, no coração e na mente de um anjo, que quis se engrandecer a tal ponto que começou a achar que era maior do que Deus, e que Deus deveria sair do trono para ele se sentar no lugar de Deus. Por isso houve uma batalha no céu. E esse negócio é uma coisa tão contagiosa, e vou usar outra palavra, contagiante, que esse anjo maligno conseguiu contagiar 1/3 dos anjos de Deus no céu e colocar esses anjos no partido dele. E por essa causa, está escrito em Apocalipse 12, houve uma batalha nos céus para que fosse expulso de lá o diabo e os seus anjos que ficaram do lado dele. Por isso Apocalipse 12 fala de um dragão que derruba com a sua cauda 1/3 das estrelas do céu. Essas estrelas do céu ali representam os anjos que foram criados. E o diabo, o dragão, Satanás, o dragão, que derruba 1/3 dos anjos, que ele consegue contagiar com esse desejo de grandeza e de adoração, de autoadoração,
que ele tinha para si mesmo. E aí diz Apocalipse 12, já não houve lugar no céu para eles, e foi expulso o dragão, a primitiva serpente que se chama Diabo e Satanás, e com ele os seus anjos, que passaram a ser chamados de demônios. Quando o homem caiu na tentação de Adão, eles trouxeram para a natureza humana esse mesmo desejo de grandeza que nasceu misteriosamente no coração do diabo. Por isso se chama a síndrome de Lúcifer, a doença contagiosa de Satanás, e que contagiou na origem todos os seres humanos que já vêm ao mundo querendo ser grandes, querendo ser importantes, querendo ser reconhecidos, querendo chamar a atenção para si, querendo ser o centro das atenções. A Bíblia disse que isso é tão forte, que a Bíblia diz que para tirar isso de uma criança, é só com a vara. E quem poupa a vara, desgraça o seu filho. Essa mania só sai do ser humano debaixo de surra. Sabia? E essa é uma das razões pelas quais Deus castiga a quantos Ele ama. Porque essa é a palavra, não a palavra disciplina, que foi colocada nas nossas traduções para amenizar um pouco. Deus disciplina a quantos Ele ama. No original é Deus castiga, Deus açoita a todo aquele que Ele ama e que recebe para ser seu filho ou sua filha. E a razão desses açoites é que essa alma seja humilhada. Porque quem se exalta será humilhado. Mas quem se humilha será exaltado. E a ordem na palavra de Deus não é exaltai-vos. A ordem na palavra de Deus é humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, até que, em tempo oportuno, Ele vos exalte. Esse tempo oportuno é quando Jesus voltar. Não antes disso. Até lá, o mandamento bíblico é humilhai-vos. E as duas palavras que têm a mesma raiz, humilhação e humildade. Jesus disse em Mateus capítulo 11, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando Jesus começa a pregar o resumo da sã doutrina do reino dos céus, e o nome desse resumo é o Sermão da Montanha, a primeira coisa que ele diz é: benditos os humildes em espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele começa com a humildade. E a palavra de Deus diz, tanto no Antigo Testamento, Provérbios, como no Novo Testamento, em primeira carta de Pedro e a carta de Tiago, que Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Só há salvação na humildade. Só há salvação na humildade. Entenderam isso, amados? O evangelho que está sendo pregado hoje em dia e no mundo, e que faz sucesso, é o evangelho da autoexaltação.
desde antes do ano 2000 para cá, o evangelho que mais está fazendo sucesso e que está inclusive fazendo crescer as igrejas em número, é o evangelho da autoexaltação. Que tem frases de efeito como essas que eu vou dizer aqui agora. Você nasceu para crescer. Você nasceu para ser grande. Você deve ser um líder de excelência. Você nasceu para ser cabeça e não cauda. Você nasceu para vencer. Você nasceu para triunfar. Você precisa levantar a sua autoestima. Essas palavras e outras têm sido pregadas para as pessoas e levando essas pessoas a uma autoexaltação. Esse evangelho falso, essa doutrina errada, essas doutrinas fabulosas, que leva as pessoas, exalta nas pessoas essa megalomania, inclusive em relação às coisas materiais. É um evangelho materialista, um evangelho capitalista, e vem aí com essa doutrina da prosperidade, que Deus quer fazer de você alguém super rico, e você precisa ter mansões em tudo quanto é nações da terra, ter carros, helicópteros, jatos, iates, porque aí está provado que você é um homem de Deus. Esses rappers que cantam por aí essas músicas de drogados e que exaltam a violência, inventaram uma coisa que se chama ostentação. Porque eles ganham muito dinheiro dessa gente que são escravos dessas músicas e desses bailes funks podres. Como eles ganham muito dinheiro, então eles têm que ostentar esse dinheiro e colocar roupas caras de grifes de marca e colares e pulseiras e não sei o que mais. Agora já existe também o pastor ostentação. Sabia que já existe isso agora? Existe agora, já está aí na internet, o pastor ostentação. O pastor que tem que demonstrar que ele está ganhando muito dinheiro, que ele está muito rico, ele tem que estar com o melhor carro, ele tem que morar na melhor casa, ele tem que aparecer todo enfeitado de coisas caras, anel de ouro, com pedras de diamante. O pastor ostentação. Amados, que coisa satânica. Que evangelho diabólico é esse que está fazendo sucesso hoje nas megas igrejas? Igrejas têm crescido numericamente porque estão pregando a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida e exaltando a malignidade humana. Exaltando o homem no seu pecado. Esse era o desejo de Satanás que está se cumprindo. É por isso que está escrito que o abominável da desolação iria ocupar o lugar santo. O lugar santo é o lugar onde a palavra de Deus, o evangelho de Cristo Jesus, deveria estar sendo pregado. Estão sendo pregadas mensagens fabulosas. E essas pessoas, elas não aceitam mais a verdade. Por isso Paulo disse na segunda carta, nós estamos na primeira, né, de Timóteo, dá uma olhadinha do que nós vamos ver na segunda, quando chegarmos lá na segunda, tá? Quando chegarmos na segunda, antes do ano 2017 a gente chega na segunda. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 4. Olha o que Paulo fala para Timóteo no capítulo 4, e para você pegar bem o contexto do que eu estou falando, acompanhe-me na leitura do versículo 1 até o versículo 4. Paulo diz a Timóteo: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos,
pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. E olha como Paulo agora vai profetizar, por obra do Espírito Santo, ele está profetizando para o nosso tempo. Veja o versículo 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Parece que Paulo estava vendo os dias de hoje. Mas é porque o Espírito Santo estava falando através dele. É isso que está acontecendo hoje. Você vê essas igrejas crescendo por aí, se enriquecendo materialmente. É porque o que estão pregando lá dentro são fábulas. E porque elas lotam? Porque as pessoas gostam. Porque é isso que as pessoas querem ouvir. Elas querem coisas grandes. Elas querem coisas grandiosas. Elas querem coisas fabulosas. Porque é isso que o diabo queria e é isso que a alma decaída quer. É sério? É sério, irmãos? Vamos dar um exemplo positivo agora? Abra o Salmo 131 e veja Davi. Veja o que diz Davi, que era rei. Vamos ler o Salmo 131 e vamos ver como Davi ora no Salmo 131. Antes de lermos, enquanto você abre, escute. Davi era rei porque ele sempre quis ser rei? Porque ele desde pequeno sonhava em ser rei? Porque desde pequeno, todos os anos, em janeiro, o projeto de vida dele era ser rei? Davi tinha projeto de ser rei? Quem colocou Davi na posição de rei foi Deus. A pregação hoje é assim, ó. Você tem que sonhar alto. Você tem que sonhar grande. Você tem que pensar alto. Você tem que pensar grande. Sabe como é que fala dentro das igrejas? Você tem que orar alto. Você tem que orar grande. Quer ver como é que Davi ora? Olha como Davi ora. E ele é rei. E ele era rei quando orou assim. Vamos orar juntos. Salmo 131, todos. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Vocês estão vendo aqui? Olha o que Davi está orando. Primeiro, Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar.
E ele diz, ó, eu não ando à procura de grandes coisas. Está querendo grandes coisas? O que você quer é grandes coisas? E nem ando à procura de coisas maravilhosas demais para mim. Amados, o que esse versículo 1 aqui tem a ver com o que está acontecendo hoje na maioria das igrejas no mundo evangélico? Nada. Esse versículo é totalmente o contrário. Hoje as pessoas fazem questão de orar. Senhor, nós estamos aqui porque estamos à procura de grandes coisas. Senhor, nós estamos aqui porque nós queremos ver as coisas maravilhosas. Amados, a palavra de Deus não está invertida hoje nas igrejas? Eles não inverteram o evangelho? Eles perverteram o evangelho de Cristo. Perverteram a palavra de Deus. Estão pregando o evangelho às avessas. E estão fazendo sucesso. Porque assim é o homem decaído. É isso que o homem decaído quer. O homem espiritual. Essa aqui, a oração de Davi, é a oração do homem espiritual. Não ando à procura de grandes coisas. E nem de coisas maravilhosas demais para mim. Sentiram a diferença? E volta para 1 Timóteo, e você viu por que Paulo está falando para Timóteo falar para certas pessoas: parem com as fábulas. Não ensinem outra doutrina. Não ensinem fábulas. Deus já me deu a visão espiritual do que aconteceu com a igreja. Porque o maligno é tão perspicaz que ele não vem assim de uma vez com as suas coisas, ele vem devagar. Ele vem trazendo para o meio da igreja as coisas dele, as más sementes, as sementes diabólicas, foram plantadas na igreja de pouquinho em pouquinho. De pouquinho em pouquinho. Uma das maneiras como as fábulas começaram nas igrejas, as coisas fabulosas começaram nas igrejas, sabe como foi? Com uma coisa que as pessoas erroneamente chamam de testemunho. De meados da década de 80 para cá, a mesma data em que se começaram as campanhas de oração, campanhas de cura, campanhas de libertação, campanhas de prosperidade, na mesma data que as igrejas começaram a praticar essas heresias, começaram também os testemunhos, até porque os testemunhos serviriam de marketing para atrair outros. E os testemunhos tomaram dentro dos cultos o lugar da pregação da palavra.
Na maioria das igrejas, a pregação da palavra já tem um lugar restrito por causa das músicas. O lugar que as músicas ocupam dentro dos cultos é muito grande. E a maioria das igrejas quando tem muita pregação, é meia hora de palavra, porque o resto tudinho foi tomado por música. Além do horário das reuniões serem tomados, na maioria, por música, além das músicas, inseriram ainda o tempo para dar a oportunidade para pessoas contarem testemunhos. Isso ficou famoso. Esse negócio de contar testemunhos ficou famoso em igreja. E até criaram uma doutrina falsa. Sabe qual a doutrina falsa que criaram? Criaram essa doutrina falsa aqui, ó. Preste atenção. Se Deus te curou, você tem que vir aqui à frente e contar a bênção. Contar o seu testemunho. Porque se você não contar, Deus vai retirar a bênção. E tem até gente que não conta só na igreja dela. Que fica viajando por aí porque Deus mandou contar em tudo quanto é igreja. E sai por aí contando. Aqui já veio muitos querendo contar, eu não deixo contar nada. Isso é errado. Essas coisas não são para ser contadas na congregação. Essas coisas são para ser contadas, sabe aonde? Lá para a sua família. É para ser contada lá na sua casa. Quando Jesus libertou o gadareno, que era possuído por uma legião de demônios, depois de libertá-lo, Jesus falou para ele: agora vai para a tua casa e conta para os teus o que o Senhor fez por ti. E para aquelas pessoas que queriam contar para as multidões, o que Jesus fez, Jesus falou para assim, ó: não contes a ninguém o que o Senhor fez por ti. Olha que não digas nada a ninguém. Ele curou o leproso e diz: não diga nada a ninguém. Ele curou vários cegos, não diga nada a ninguém. Ele curou várias pessoas, não diga nada a ninguém, não é para contar não. E eles desobedeciam e contavam. Quando contavam desobedecendo. Desobedecendo a Jesus. Se você ler o Salmo 119 inteiro, você vai ver que em cada versículo do Salmo 119 existe uma definição da palavra de Deus. A palavra de Deus é chamada de preceitos, leis, mandamentos, decretos, e entre outras coisas, ela é chamada também de testemunhos. Testemunhar não é contar o que o Senhor fez por você. Dar testemunho de Jesus é pregar a palavra. É pregar o Evangelho. Quando você prega o Evangelho, você centraliza as pessoas em Jesus. Quando você conta coisas suas, ou que aconteceram com você, você centraliza as pessoas em você. E foi assim que começou na década de 80. Os primeiros testemunhos eram testemunhos de conversão. Mas aí
notaram que só chamava muito a atenção se fosse a conversão de um ex-drogado, se fosse a conversão de um traficante, se fosse a conversão de um assassino. Esses testemunhos chamavam a atenção. Se fosse a conversão de alguém que nunca fez nada demais, não chamava atenção. Aí tem gente que falava assim, não posso dar testemunho porque eu nunca fui drogado, nunca fui traficante, nunca fui assassino. Parece que só o testemunho desses assim é que chama mais atenção, porque são mais mirabolantes, porque são mais fabulosos, porque parecem mais grandiosos. Os testemunhos começaram com testemunhos de conversão. Com o passar do tempo, os testemunhos mudaram. Os testemunhos de conversão foram substituídos por testemunhos de curas. Aí começaram até a fazer fila, né? Começa a fazer fila e vem as pessoas. Você foi curado de quê? Fui curado disso. E você, irmão, foi curado de quê? Fui curado daquilo. Glória a Deus. Eu sei, foi curado de quê? Fui curado daquilo. Agora, os testemunhos de cura já foram substituídos pelos testemunhos de posses. Agora eu tenho uma empresa. Agora eu estou ganhando dinheiro. Agora eu tenho uma conta na Suíça. Agora eu tenho carro importado. Tem um pastor amigo meu, coitado, ele é pastor aqui no Recanto do Sol. Né? E esses dias agora ele conseguiu comprar o primeiro carrinho dele. Ele comprou um Palio 2004. Um Palio 2004, né? Aí ele contou para outro pastor, olha aqui, meu carrinho aqui, ó, agora meu primeiro carro, um Palio 2004. E esse outro pastor falou assim, que é isso, você não crê em Deus, não? Um Palio 2004, você não crê em Deus, não? Você tinha que estar com uma BMW. Você é um pastor. Olha o que esses pastores falaram para ele. Não, ele foi embora. Entrou no paliozinho dele e foi embora. Aí contou para mim, esse pastor, o que aconteceu comigo. Já imaginou? Aí hoje estão contando por aí. E o testemunho virou um marketing tão poderoso que os pastores já estão desviando o testemunho do nome de Jesus e colocando o nome da igreja. Para que as pessoas, quando contam o testemunho, elas são orientadas a dizer, depois que eu vim para essa igreja, eu já passei por várias igrejas, mas depois que eu vim para essa igreja, isso aconteceu comigo. E ficam dizendo agora que nem que são cristãos. Porque eu sou de Cristo, porque eu sou a fulana de tal, a igreja tal, eu sou tal. Vocês viram, amados, como que começou as coisas e como elas vão tomando um corpo? É assim a astúcia de Satanás. Ele não vem com tudo, não. Ele vem com uma pequena sementezinha. E aí os crentes bobões acham que é uma boa ideia. Acham que é uma coisa excelente. Acham que é uma coisa de Deus. Todo mundo começa a aplaudir e dar glória a Deus, achando que aquilo é de Deus. E aquilo vai tomando vulto e vai tomando lugar da palavra, vai tomando lugar de Jesus, até o ponto que as pessoas não querem mais ouvir a palavra, elas só querem as fábulas. Elas só querem as coisas fabulosas. Estão entendendo, amados? Nós estamos começando uma epístola agora de 6 capítulos. E Paulo coloca Timóteo em Éfeso. E a primeira coisa que ele manda ele fazer, chama a atenção dessas pessoas. Para não ensinarem outra doutrina.
e para pararem de ensinar essas fábulas. Amanhã de manhã vamos falar da genealogia sem fim. O que são genealogias sem fim? Hoje à noite só falamos das fábulas. Amanhã pela manhã falaremos da genealogia sem fim. Hoje falamos das fábulas. E vocês perceberam como as igrejas estão cheias de fábulas? Como os crentes estão, eles não creem mais em Jesus. Eles não creem mais no Evangelho. Eles creem nas fábulas. Aí você liga a rádio aí, liga a rádio de qualquer estação dessa, porque hoje tem várias estações evangélicas, fábulas, 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 fábulas. Televisão em vários canais aí dessas igrejas, porque estão comprando canal de televisão e horário em televisão, porque estão ganhando muito dinheiro com isso, porque isso é caro. E o que tem lá? Fábulas, 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 fábulas. O Evangelho de Cristo Jesus não tem lugar, só fábulas. O que falam de Jesus, o que falam da palavra, é apenas para usar o nome do Senhor. Mas quando pregam alguma coisa da palavra, em geral, pregam errado. Usando texto fora do contexto, para servir de pretexto para as fábulas que estão contando. Então estão adulterando o Evangelho. Estão adulterando a verdade. E amados, isso vai piorar. E igrejas como nós aqui, que pregamos a palavra de Deus, serão cada dia mais rejeitadas, desprezadas, até chegar ao ponto de ser perseguidas e fechadas. Estão entendendo muito bem o que eu estou falando? Por isso, se o Senhor colocou você aqui, é porque Ele tem um propósito diferente na sua vida. Portanto, preste atenção no que você está aprendendo neste lugar. Porque é palavra de vida eterna. Que as pessoas hoje não querem mais ouvir. Porque elas só querem as fábulas. E essas fábulas não promovem o serviço de Deus na fé. Não é essa fé salvífica, não é essa fé que vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Como você está ouvindo essa palavra. Oremos ao Senhor agora. Feche os seus olhos. Jesus está aqui. Ele é o Senhor. Ele é o Salvador. Não há outro. Só Jesus é Senhor. Só Jesus é Salvador. Só Jesus é o Verbo de Deus. Só Jesus é a palavra viva de Deus. Só Jesus é a palavra viva e eficaz. Fora de Jesus não há salvação. Jesus é a verdade absoluta. Por isso ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai
senão por mim. E está escrito: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invoque o nome dele. Senhor, nós invocamos o teu nome nessa noite. Humildemente invocamos o teu nome nessa noite. Humildemente nos inclinamos diante do Senhor, reconhecendo nossos pecados, nossas iniquidades, nossas avarezas. Cura as nossas almas, arranca de dentro de nós essas concupiscências malignas, perversas, enganadoras. Muda nossas vidas, Senhor. Limpa os nossos corações. Arranca todo o pecado, arranca toda iniquidade. Arranca de nossos corações a soberba, o orgulho, a megalomania, toda mania de grandeza. Ensina-nos a reconhecer que nada somos sem o Senhor, que somos pequenos e somos dependentes de Ti. Dependemos de Ti, Senhor. Dependemos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. A nossa riqueza é o Senhor. A nossa abundância é o Senhor. A nossa vida é o Senhor. Só o Senhor é o bastante para nós. A Tua graça nos basta, Senhor. Aleluia. Te louvamos pelo Teu amor para conosco, pela Tua presença nesse lugar, falando aos nossos corações, a fim de entendermos, Senhor, oh, aleluia, a profundidade da Tua verdade, acerca da qual o Senhor disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, porque eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Tu és a verdade. É essa verdade que nós queremos, Senhor. Não queremos outras doutrinas. Não queremos fábulas. Queremos a verdade. Queremos alimentar-nos da verdade todos os dias da nossa vida. É só de Ti que nós precisamos, Senhor. Aleluia. Santo, santo, santo és Tu, Senhor. Adoramos o Teu nome. Invoque o nome do Senhor e diga: Senhor Jesus, eis-me aqui. Para onde iremos? Só Tu tens palavras de vida eterna. E nós cremos e sabemos que Tu és o Filho de Deus. Diga aleluia. Diga obrigado, Jesus. Aplauda o nome de Jesus. Aleluia. Aplauda de pé o nome de Jesus. Aplauda de pé o nome de Jesus. Aplauda forte o nome de Jesus. E diga: eu te adoro. Diga: eu te louvo. Eu te exalto. Só o Senhor é o meu Deus. O Senhor é o meu Deus.
Aleluia. Aleluia. Enquanto cantamos adorando a Ele, aqueles que forem hoje trazer seus dízimos ou sua oferta, faça isso com amor, em nome de Jesus. Ele está aqui. Aleluia.